Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Faz tempo que eu tô devendo para vocês um vídeo sobre o quão obsoleto ou não está o uso do termo comunismo para a gente falar de política, de projeto político, de figuras políticas, de lideranças como Ciro Gomes, Lula, etc. E por que eu tô falando isso? Porque no meio jornalístico, vocês que me acompanham no 3 em 1 ou mesmo a Jovem Pan, a vocês que percebem lugares onde tem debates, fica muito claro. Todas as pessoas que estão assim mais à esquerda, elas dizem que falar que há comunismo no Brasil, que é o risco, que o Lula mesmo é uma liderança comunista, é algo errado, é algo equivocado, né? E na verdade o que eu queria fazer com o vídeo de hoje é o seguinte: eu queria indicar para vocês uma palestra maravilhosa proferida pelo Flávio Gordon, que é um cara inteligentíssimo, culto, refinado e muito claro. Tá, ele fez essa palestra e depois ele transformou numa série de textos, mas assim, eu vou deixar o link da palestra para vocês e eu peço que vocês assistam, porque aí vocês vão entender de maneira muito clara de que maneira que o comunismo está estreitamente ligado ao que a gente chama de globalismo, que é essa ideia de você ter uma governança global, e isso se define por um vocabulário específico, por expressões específicas, todas elas que a gente aprende a ler na boca daqueles que são líderes comunistas, como o Lula, como o Ciro Gomes, como muitas outras figuras, como os próprios tucanos, tá? Como o Eduardo Leite. Então, assim, você às vezes fala, ai, mas ele é a favor da liberdade de mercado. Veja, vamos por partes. O que é que o Flávio Gordon faz maravilhosamente bem? Eu, para dizer a verdade, eu tive acesso a esse material porque o Flávio transformou em uma série de textos que ele publicou na Gazeta do Povo, tá? Que eu também vou deixar aqui o link na descrição. Para você que acompanha a Gazeta do Povo, você vai e gosta mais de ler às vezes do que ouvir a palestra, vai dar uma olhada. Mas o Flávio, ele vai parte a parte mostrando de que maneira que o comunismo, desde a sua origem, qual é uma característica do comunismo? Ele é internacional, ele se entende como movimento internacional. Ele só pode funcionar na medida em que há uma adesão ampla a esse tipo de estrutura, tá? E aí, quando você tem o nome comunismo, né, oposto ao capitalismo, ao sistema capitalista, aquele discurso anti-Estados Unidos, anticapitalista, isso gerou uma cisão no mundo. Né? Isso gera uma cisão e fragilizou o projeto comunista. Essa foi a verdade. Por quê? Porque o capitalismo, ou porque o inimigo se mostrava claramente, por assim dizer. Ao dizer que ele era contra o capitalismo, liberdade, propriedade e as duas coisas unidas, né? Liberdade e propriedade andando juntas, ao dizer na cara isso, ele se fragilizou, porque é aquela história, né? Quando o diabo aparece na nossa frente com o chifre, com o rabo e com o negócio, a gente vai sair correndo. Agora, quando o que aparece é ele travestido de anjo, né? Na pelinha do cordeiro, as pessoas se deixam enganar. E o globalismo é mais ou menos isso. Ele é a transformação, né, atual, ele é o formato atual que o comunismo clássico adquiriu após todas as suas transmutações. Eu não preciso nem citar, né, que evidentemente uma fonte importantíssima para esse estudo sobre as transmutações, de que maneira que o comunismo foi se transformando para sobreviver e hoje é mais presente do que nunca, é o Olavo de Carvalho. As pessoas que acompanham, os alunos do qual eu leio os livros, sabem o quanto ele fala isso. E o Flávio Gordon tem também no Olavo uma das suas fontes, tá? Mas eu estou indicando essa palestra do Flávio porque ele aborda justamente, de maneira muito clara, essa transformação, né? E ele analisa lideranças políticas brasileiras e o vocabulário, e tudo que há de comum no vocabulário comunista, clássico, e como que isso é adaptado no vocabulário globalista e de que maneira que essas expressões que vão sendo adotadas pelo discurso globalista, elas estão na boca dessas lideranças que às vezes eu, ou mesmo meu colega Constantino e outras pessoas que entendem isso, chamam de comunista, e aí os nossos colegas jornalistas, eles dizem que não. Muitos por simplesmente não saberem dessa transmutação, então muitos por não conhecerem a fundo as transmutações, as transformações, né, do comunismo, e outros talvez por realmente serem desinformantes, né, por serem pessoas que são adeptas do projeto e não querem que as pessoas não sabem que o lobo não pode se apresentar com seus dentes à mostra, ele tem que vir na pele do cordeiro, tá? Há as duas figuras, né? A boa parte dos jornalistas, sobretudo aqueles que são gentis, boas pessoas, eu acredito que seja por
por ingenuidade mesmo, por não enxergar a coisa, por não terem estudado o suficiente, tá? Então, por isso que eu deixo aqui essa palestra do Flávio Gordon, inclusive para você que é de esquerda, que acha que vai querer falar que estuda a teoria da conspiração, primeiro leia tudo isso, analise esses documentos, veja quais são as nossas fontes e depois você vem me dizer aonde que há teoria da conspiração nisso aí, tá bom? Stalin, por exemplo, foi um cara que saudou a criação da ONU. Por quê? Porque ele entendia que sem um intermediário global, sem um intermediário entre todos os países, não haveria possibilidade de você ampliar o domínio, né? De você ter um projeto internacionalista. Por quê? Porque senão você depende de guerra, né? Você depende de você se dizer como inimigo na cara dura. Agora, quando você tem entidades supranacionais, essas entidades supranacionais que têm como, no seu escopo, como objetivo formal, a pacificação, é a pele de cordeiro perfeita, vocês entendem? Porque ao se apresentar como aquela que pacifica, ela pode simplesmente, ela pode não, é o que ela faz, ela vai interferir na governança dos estados nacionais, né, das comunidades locais e se colocar por cima. Se vocês lembrarem daquela frase do Lula, né, de que o coronavírus foi um presente, esse monstro do coronavírus foi um presente, foi um milagre da natureza para resolver o problema, de que problema ele está falando? Dessa reação conservadora, que é uma defesa da soberania, né? O que acontece é que no mundo todo, embora o globalismo esteja bem avançado, como eu já falei naquele meu vídeo sobre o André Mendonça, né? Naquela sabatina do André Mendonça ficou muito na cara que o globalismo predomina e que é o projeto vencedor, mas há uma reação a esse projeto, claro que sim. E essa reação, que é a reação conservadora, ela diz na cara o seguinte: veja, burocratas que estão em entidades supranacionais não sabem quais são nossos problemas cotidianos, não sabem quais são nossas prioridades para a nossa vida, para os nossos filhos, e a partir do momento que eles decidem como nós vamos viver, acaba a nossa liberdade, tá? E é por isso que o globalismo, ele é, em primeiro lugar, elitista. Segundo lugar, totalitário. Por quê? Porque ele deseja ser predominante no mundo todo, ter um governo mundial, uma governança global, como o comunismo, que tem que funcionar para o mundo todo, senão ele não anda, né? Porque ele não pode ter adversários, ele tem que absorver aparentes adversários, né? E ter uniformidade. A característica do totalitarismo é a uniformidade. Lembra que o Hitler, que era o totalitário de matriz ali, fascista, né? E o fascismo tem como matriz o marxismo, era alguém que tinha que dominar o mundo todo para funcionar. Né? Então ele começa ali dominando a Europa. Não há negociação, não há possibilidade. Então é muito engraçado quando os globalistas falam de respeito à diversidade, porque isso é uma máscara. Que respeito à diversidade se você quer ter uma governança global, o que implica que todas as nações que são diversas e todas as comunidades locais que são distintas vão estar submetidas a uma única carta legal, a um único vocabulário, a um único modo de ser. Porque essa é a característica do discurso politicamente correto, por exemplo. Você esquece onde a pessoa nasceu, qual é a formação dela, qual é a trajetória, qual é o pedaço do mundo de onde ela veio, e você quer pasteurizar o discurso dela, quer que ela fale da mesma maneira que uma pessoa de um lugar completamente distinto. Essa uniformização do comportamento é uma característica do globalismo e antes é uma característica de todo o projeto totalitário, tá bom? Então, olha que engraçado, né? Essa cosmovisão, a cosmovisão comunista, e hoje o formato dela, ela se expressa pelo projeto globalista, ela é elitista, como está lá claramente no texto do Flávio Gordon, ela é centralizadora, tá? E ela é antidemocrática. Então, com a centralização total, é que você chega no totalitarismo. Quanto maior a centralização, maior a concentração do poder. Quando você tem a distribuição do poder, você tem democracia. Quando você tem a concentração do poder, você vai chegando perto do totalitarismo, né? A gente no Brasil está numa fase avançada de concentração do poder, porque a gente trabalha metade do ano para sustentar o Estado. Então aqui está meio caminho andado. E não é à toa que Lula é o candidato sim do globalismo. Pode ser que Ciro Gomes também é uma alternativa, mas o candidato forte deles é o Lula. E reparem quais são os termos que o Lula usa. O Lula fala em governança global, o Lula fala o quão maravilhoso seriam entidades supranacionais decidirem, porque é o mundo que tem que decidir como é que se define a pandemia, não é cada localidade, é o mundo que tem que decidir, né? O Lula fala também em todo o linguajar dessa agenda ambientalista,
né, que é uma agenda política. Tá? Eu não estou falando de conservação da natureza, isso é legítimo, isso todo mundo quer. Né? O Felipe Sabará, por exemplo, é o cara que fala muito disso e fala muito bem. Né? Ele fala, não, e o Ricardo Salles também fala muito bem. A gente tem de conservar o meio ambiente porque o ser humano está inserido nele para que as pessoas tenham uma vida decente. Né? A gente pode transformar as cidades, reaproveitar os objetos da indústria, enfim, você pode falar, evidentemente, de autossustentabilidade, você pode falar de conservação do meio ambiente sem que isso seja uma pauta política para ter controle social e controle do discurso. Você consegue, tá bom? Mas o que eu tô dizendo aqui não é, ai, que horror, que horror conservação da natureza. Não, mas é o aspecto político desse discurso, né? Que é, por exemplo, usar como desculpa de que o mundo deve proteger a Amazônia porque a Amazônia é do mundo, para enfraquecer a soberania nacional dos estados que têm uma parte importante da floresta amazônica, e o Brasil é aquele que tem a maior parte, né? A maior parte da floresta amazônica está no Brasil, né? E aí quando você começa a falar da Amazônia como se ela fosse algo que não pertencesse ao Brasil, você viola a soberania nacional, né? Você viola o interesse brasileiro, você viola a relação que há entre o prefeito daquelas cidades que são brasileiros, os brasileiros que moram na Amazônia, o presidente do Brasil, o governador da Amazônia, etc. Tá? Então, assim, o comunismo ele está mais vivo do que nunca. O Lula, ele transborda discurso comunista. Assistam a palestra, leiam esses textos do Flávio Gordon, tá? Vocês que têm dúvidas a respeito. E a gente percebe que todo tipo de projeto de poder que se apresenta como algo, não, precisamos de uma união de todas as pessoas, precisamos pensar no interesse coletivo, precisamos entender que o mundo deve decidir o que deve ser bom, tá? Então, sempre que você vê alguém se ajoelhando para interesses que são contrários aos interesses nossos, brasileiros, coisas desse tipo, vocês podem ter certeza que é o comunismo atuando, né? Então, é muito fácil dizer que comunismo é uma palavra obsoleta, porque quando você não percebe que eles simplesmente têm usado um outro vocabulário hoje. Antes eles falavam claramente contra o capitalismo, eles eram anticapitalistas, chamavam os Estados Unidos de imperialista, etc. E hoje não. Eles falam, por exemplo, se você vai ver o diplomata da China, ele vai dizer, não, a China é a favor da democracia. A China é a favor da pluralidade. Dei uma olhada no artiguinho dele no Globo. Só que o que a China faz na prática? Tem campo de concentração para pessoas, para muçulmanos, tá? Para começo de conversa. A China tem uma repressão violenta a todas as reações da população contra o Partido Comunista. E leiam o livro O Ano do Galo. Vocês vão ver que a coisa ali não é fácil. Não é fácil manter a unidade do território, é na base da repressão. Eles reprimem todas as revoltas populares que, sim, existem no território. Por que existem? Porque as pessoas querem liberdade. A característica do comunismo é propor que, reduzindo liberdades individuais, você consegue ter a pacificação entre os seres humanos. Bom, controlando todo mundo e tratando todo mundo como gado, de fato, você pode carimbar, coloca um chip em todo mundo, né? Cria uma engenharia social para uniformizar o comportamento. E o que é que fica mais fácil? Fica mais fácil realmente você governar o mundo, né? Se você conseguir transformar o homem em alguém que abre mão da sua própria liberdade, por livre e espontânea vontade, e se torna um autômato idiota e abre mão da consciência, e vira, sei lá, um repositório de falas alheias, fica mais fácil administrar e controlar, né? E quando se trata de um projeto que tem como ideal ter uma governança que valha para o mundo todo, você tem que ter a máxima eficiência na questão do controle social, tá? E essa é a característica vital do globalismo. Controle, controle, controle. Controle dos mercados, controle da qualificação profissional, controle em absoluto dos comportamentos, porque quem controla comportamentos controla mercado, tem previsibilidade de mercado. Enfim, tudo é sobre controle. E controle de mercado envolvido, porque eles são monopolistas, né? E aí eu deixo vocês, como o Flávio Gordon ele começa, né, a série de textos com essa frase, e eu vou deixar aqui no final. A proposta do Fórum Econômico Mundial, Fórum Econômico Mundial, tá? Que é ali o ninho onde os globalistas discutem. A proposta do Fórum Econômico Mundial para 2030 é simplesmente: você não terá nada e você será feliz.
ou seja, associa-se a não existência da propriedade à felicidade. O problema, sabe qual é? É que se você não tem propriedade, você não consegue ter liberdade. E a pergunta que eu te deixo é possível alcançar a felicidade sem ter liberdade? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer antes de sair repetindo por aí que comunismo é um termo obsoleto. Não é obsoleto não, tá? O que está se tornando obsoleto é a nossa capacidade de reagir defendendo a nossa liberdade. Liberdade, que é aquele valor humano sem o qual eu duvido muito que a felicidade possa existir. Porque sem o livre-arbítrio em pleno funcionamento, me digam como é que alguém alcança a felicidade. Eu realmente não faço ideia. Talvez os comunistas saibam, né? Mas, se a gente analisa a história do comunismo, o que a gente percebe é um céu cinzento e uma população triste. Então, eu realmente acho que é a maior enganação do mundo. E eles vão continuar enganando cada indivíduo com palavras bonitas para obter controle. Isso não é obsoleto. Isso é uma disputa de poder acirrada que caracteriza o mundo contemporâneo que a gente está inserido. Se a gente abrir mão de pensar exatamente no que é liberdade e o que é que ela tem a ver com o fato de a gente, às vezes, nem poder usar as palavras que a gente quer, se a gente pensar nisso direitinho, a gente vai ver que sim, o comunismo está por toda parte. E está mais forte do que nunca, tá bom? O vídeo de hoje era esse. Vou deixar tudo que eu citei aqui na descrição, inclusive alguns livros para vocês que quiserem se aprofundar nesse tema. E até a próxima.